falsos mestres, dos falsos pastores, tem mais seguidores deles, tem mais quem acompanha eles, quem segue eles, do que os verdadeiros homens de Deus. Então hoje o povo não quer saber de ouvir a verdade, quer ir para o céu de qualquer jeito. E tu não vai para o céu, eu não vou para o céu, se não houver preparação na nossa vida. E só quem pode, a nossa vida só pode ser preparado para morar no céu através da palavra de Deus, através dos ensinos da palavra de Deus. Nós meditamos na segunda carta do apóstolo João. Segunda carta do apóstolo João não tem capítulo, é direta. O versículo 9, 10 e 11, no 9 ele diz, olha o que ele diz: aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Versículo 10, quem permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo, se alguém vem até vós e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os salde. Versículo 11, porque quem os salda tem parte com eles na sua mais obra. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz que é para Timóteo, para a igreja que estava em Roma, não se afastar. Paulo manda se afastar. João diz que não é para receber em casa. Se alguém não prevarica na doutrina de Cristo, não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E continua: se alguém vem até vós, testemunha de Jeová, os adventistas, e não traz essa doutrina, está aqui, ó, é essa doutrina. A doutrina, os ensinamentos tem que ser cristocêntrica. Não recebai em vossas casas. E diz que não é nem para receber. Aí muitas das vezes você fecha a porta, o testemunho de Jeová, você fecha a porta para os adventistas, aí você abre a porta da sua casa para o fofoqueiro. Você abre a porta da sua casa para o caluniador, que não está trazendo também essa doutrina. E era para você fechar a porta para ele também, mas você está abrindo para fofocar. E quem empresta o ouvido para fofoqueiro é fofoqueiro também. A palavra doutrina, já estou encerrando. A palavra doutrina, ela tem 6 segmentos. Diz quanto? 6 segmentos. A doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos homens, a doutrina dos fariseus e a doutrina de demônio. 6. Tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Jesus pregou a doutrina de Deus. Jesus pregou a doutrina de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 14 ao 18. A Bíblia diz que no último dia da festa ele subiu ao templo para ensinar. E os judeus se maravilhavam da sua doutrina, porque ensinava com autoridade, não como os escribas.
E Jesus disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que enviou, este é verdadeiro e não há dele justiça. Doutrina de Deus, Jesus pregou. Os apóstolos pregaram a doutrina de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 27 ao 32. Eles estão diante do conselho, e o sumo sacerdote diz para eles: nós não ordenamos que não ensinasse mais dessa doutrina? Este que encheste Jerusalém, que ensinasse mais desse nome? Este que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Eles responderam: mais importa obedecer a Deus do que os homens? O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, do qual vos mataste, suspendido no madeiro. Deus, com a sua mão direita, elevou o príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Nós somos testemunha acerca dessa palavra, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Doutrina de Jesus. A igreja primitiva vivia na doutrina dos apóstolos, que é a mesma doutrina de Jesus. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos, a mesma. A mesma doutrina de Jesus. Jesus adverte lá em Mateus capítulo 15 aos seus discípulos para terem cuidado com a doutrina dos homens, quando ele está falando sobre a tradição dos anciãos. Capítulo 15 de Mateus, versículo 7, 8, 9, ele diz: hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim, ensinando doutrina que são preceito dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Doutrina dos homens. E Jesus adverte aos seus discípulos em Mateus capítulo 16, do versículo 1 ao 12, sobre a doutrina dos fariseus. No versículo 12, os discípulos entenderam e disseram: Sabemos que nós não falamos a nós do fermento nem do pão, mas da doutrina dos fariseus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo vai advertir Timóteo para ter cuidado com a doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Doutrina de demônio. Qual é a doutrina que nós estamos pregando? Qual é a doutrina que nós devemos pregar? Estamos pregando a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos, que era a mesma doutrina de Jesus. Estamos pregando a doutrina dos homens, a doutrina dos fariseus, ou a doutrina de demônio? Qual é a doutrina que nós estamos pregando? E qual é a doutrina que nós precisamos pregar? Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 13, 14, 15 e 16. Paulo disse para Timóteo, versículo 13: ensina essas coisas, até que eu vá. 14, não despreze o dom que há em ti, ao qual foi te dado por profecia,
com a imposição das mãos dos presbíteros. 15. Medita essas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Zelemos pela santa doutrina, para que os mercenários não se apossem do rebanho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É esta a palavra de Deus essa manhã, para o meu coração, para o teu coração, para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus em João 5,39 ele disse: examinai as Escrituras, porque vós tereis nela a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Examine a Bíblia, meu irmão, para você não ser enganado. Como a Bíblia, meu irmão. Quando os pregadores estiverem pregando a palavra, vê se é como está escrito na palavra mesmo. Cuidado, os falsos mestres estão por aí, os falsos profetas estão por aí, os falsos obreiros estão por aí, os falsos pastores estão por aí, os mercenários estão por aí, meus irmãos. Só tem uma maneira de você não ser enganado: é comer Bíblia, é meditar na Bíblia, é o teu conhecimento da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Neste momento eu gostaria de convidar o presbítero Reginaldo, que vai estar orando por nós aqui esta manhã, pela minha vida, pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba de uma coisa: o que nós vamos estar pregando através desse trabalho aqui, o Atalaia cumprindo it, não é um trabalho. Nós não estamos aqui procurando fama, não. Nós não estamos aqui procurando sucesso, não. Nós não estamos aqui para ser aplaudido pela multidão, pela plateia. Isso não é o nosso objetivo, não. O nosso objetivo aqui é proclamar o reino de Deus, é trazer a palavra genuína, que vai nos preparar para nos levar para morar no céu de glória com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Essa manhã eu quero cumprimentar a todos, de modo geral, com a santa e poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, meu querido ouvinte, mais uma vez você ouviu a mensagem de salvação, a mensagem de libertação, a mensagem de Deus ao teu coração nesta manhã. A Bíblia diz que sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a mensagem, você passa a crer. Então eis a razão porque Jesus pregava, eis a razão porque os discípulos pregavam, eis a razão porque a igreja prega, eis a razão porque estamos aqui nesta manhã, para que você possa crer através da palavra que está sendo pregada do servo do Senhor, usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, a mensagem de Deus foi semeada, a mensagem de Deus foi pregada, a mensagem de Deus foi explanada ao teu coração. Eu não sei o que você está esperando para tomar a tua decisão logo em confessar Jesus como teu Salvador. Sem confissão
não há salvação. Louvada seja o nome do Senhor. Eu quero nesta manhã orar pela tua vida, orar por você que está transitando nesta manhã aqui, você que ouviu a palavra, você que ouviu o Evangelho. Aleluia! Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer mudar a tua história. Aleluia! A igreja está com a responsabilidade sobre os seus ombros de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho, de dizer para você que ainda há salvação para a tua alma. Você que tem uma vida, aleluia, você que tem, aleluia, uma vida. Então hoje o Senhor fala contigo. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Vamos orar. Aleluia. Querido e eterno Deus, Papai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta manhã maravilhosa, meu Deus, a qual o Senhor nos concede, estamos aqui, meu Deus, mais uma vez, Senhor, apregoando o teu Evangelho, meu Deus, trazendo uma mensagem de salvação para estas vidas, meu Senhor da glória. Que teu Espírito possa convencer este homem, esta mulher, aleluia, que essa mensagem que foi pregada possa achar o endereço certo, que essa mensagem que foi explanada nesta manhã possa, meu Deus, surtir um grande efeito. Porque nós pregamos hoje, nesta manhã, foi em o nome de Jesus de Nazaré, nosso Salvador. Não foi em nome de Paulo, em nome de Maria, não foi em nome de João, não. Foi em nome daquele que morreu naquela cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, está direito de Deus intercedendo pela igreja. Meu Deus, nesta manhã, Senhor, salva, meu Deus amado, liberta, meu Deus querido, muda a história deste homem, Senhor. Se porventura alguém nesta manhã, Senhor, que está entregando a sua vida para Jesus neste lugar, meu Jesus amado, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida e prepara ele, meu Deus querido, dá ânimo, dá força, para que ele possa perseverar até o fim, meu Deus querido. Também, Pai, abençoa a tua igreja que está aqui, meu Deus, nesta manhã. Abençoa o pastor Francisco, sua esposa, meu Deus querido. Abençoa o evangelista Mateus, Senhor. Abençoa a mim que fala com o Senhor nesta manhã. Abençoa todos os ouvintes e praticantes desta palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém.